gente teve um paciente que foi um paciente adolescente com anemia falciforme, que tinha a necessidade de transfusão de bolsa rara, e a gente buscava a bolsa rara para ele sempre. Nós tínhamos 2 doadoras, e o paciente sabia que existiam no Brasil para ele 2 doadoras, e as doadoras sabiam que elas eram somente 2 e que aquele paciente dependia delas. Ainda que ninguém soubesse o nome de ninguém, existia uma ligação entre essas 2 doadoras e aquele paciente. E no momento em que esse paciente mais precisou de bolsa e que a gente ligou, essas 2 doadoras demoraram menos de 1 hora para vir para a gente doar. Então, existe essa conexão entre doador e paciente, e algumas histórias que nos marcam bastante. Eu encontrei com uma amiga minha de grupo escolar, tá? Que na realidade ela era voluntária de doação de sangue, porque o irmão dela era um hemofílico, tá? Chamava Claudinho Correia, e o pai dela, seu Pedro, tá? Era uma pessoa que precisou lutar muito para que o filho dele tivesse crio precipitado para poder sobreviver, tá? Esse menino, ele morreu com HIV, né, com 20 e poucos anos de idade, e era a época que eu fazia 2 anos mais ou menos que eu estava na Unicamp, e nessa época a Maria Elvira, que era essa minha amiga, era dentista e entrou como dentista do banco de sangue do Hemocentro, dentista do Hemocentro, né, para tratar de pacientes com doenças hematológicas. E o que mais impressionou foi que depois da morte do irmão dela e do filho do seu Pedro, eles continuaram ainda mais as doações, as campanhas de doações de sangue em Piracicaba. Isso me emocionou muito, porque até o fim da vida do seu Pedro, ele continuou fazendo aquilo que o filho dele precisava e que não precisava mais, porque não estava aqui entre nós. Em homenagem a isso, o Centro de Hemofilia do Hemocentro da Unicamp tem o nome de Claudinho Correia. Dos casos positivos, acho que os casos positivos que mais me marcou é um transplante de medula. Eu não trabalho com transplante, na época eu era residente também, de um adulto jovem com aplasia de medula. Teve um doador também de grupos diferentes do grupo sanguíneo dele. Naquela época a gente não tinha tanto recurso para fazer redução de eritrócito na medula óssea, a gente não fazia plasmaférese para mexer nos anticorpos, e a gente precisou fazer um transplante de medula de grupos sanguíneos diferentes. O paciente teve uma reação grave durante a infusão, muito grave, foi para UTI, evoluiu com uma insuficiência renal transitória, mas esse paciente acabou que conseguiu sair vivo sem nenhuma consequência. A pessoa veio trabalhar com a gente posteriormente, trabalhei com ele, na verdade, muitos anos, até numa empresa privada, e eu era residente. A principal mensagem, isso toca bastante a gente quando acontece na casa da gente, né? E, enfim, meu filho teve uma doença muito grave, uma doença que leva a queda de plaquetas muito grave, a uma alteração de distúrbio de coagulação, então ele teve sangramento muito grave, uma doença muito rápida, precisou de transfusão de hemácias, precisou de transfusão de plaquetas, precisou de transfusão de plasma, e o banco de sangue atendeu numa velocidade impressionante. Sabe, quando a gente tem um evento desse dentro de casa, isso muda, né? Então, eu acho que a maior parte das pessoas não precisam esperar isso. Elas podem doar antes que essas coisas aconteçam no seu dia a dia. Isso é muito marcante, claro, na minha história, né? Assim, quando acontece na sua família. E hoje eu tenho uma satisfação muito grande. Eu trabalho nessa instituição. A doação de sangue é um ato cívico, é um ato de cidadania. É preciso que as pessoas entendam a importância da doação de sangue e entendam que esta é uma ação de cidadania e de civismo. Segundo, além desta situação, dessa característica de civismo e de cidadania, é um ato, sem dúvida nenhuma, de doação, como o próprio nome diz. As pessoas estão doando parte do seu organismo
que é um tecido líquido, que é o sangue, e que, portanto, elas têm que ter a consciência da questão humanitária desse tipo de ato. Então, além de um ato de cidadania e de civilidade, é um ato humanitário para ajudar quem precise receber uma transfusão de sangue.